Envelhecendo com força e vigor. Código 9. Olá, buscador do conhecimento. Aqui o professor Paulo Candé. E hoje, na penúltima aula da nossa jornada de 10 episódios, eu queria te esclarecer uma coisa extremamente importante. Esse 9º episódio, junto com o 10º, funciona como se fosse um casal aonde o marido completa a esposa e a esposa completa o marido. Então deixe isso bem gravado na sua cabeça. O ensino verdadeiramente ele se completa quando você junta o conhecimento que você vai adquirir aqui nessa aula hoje, junto com o conhecimento da 10ª e última aula na semana que vem. Então, uma vez que você entendeu isso, vamos começar. O esquema da saúde integral. Você tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Aqui você tem o esquema da saúde integral. Pode ficar tranquilo que lá no nosso grupo do Telegram, cujo link está aqui embaixo na descrição, eu vou deixar pronto para download esse gráfico. Então esse gráfico ele lhe ensina como é que funciona a saúde integral e não de pedaço. Preste atenção primeiro no triângulo que está acima. Lembre-se que no encerramento de todos os vídeos nós sempre desejamos a você saúde física, mental e emocional. E esses 3 aspectos estão presentes nesse triângulo de cima. Se você tira um dos 3, a saúde ela deixa de ser integral. É quando, por exemplo, você está com uma dor de cabeça e toma um remédio para passar a dor de cabeça e não para ir naquilo que originou a dor de cabeça. É bem simples de entender. E por que é que eu disse que essa e a última aula vão se complementar? Pelo seguinte, na aula de hoje a gente vai falar especificamente do aspecto relacionado à saúde física. Vejam que o pilar da saúde física está assentado sobre 3 outros pilares. Que pilares são esses? É só olhar aí no gráfico. Acompanha comigo. Atividade física, nutrição e descanso. Todo praticante de musculação, bodybuilder, fisiculturista, ele conhece isso. Mas eu vou explicar como é que funciona. Esse pilar da saúde no nível físico, a gente vai conversar sobre ele nessa aula de hoje. Já na última aula da próxima semana, nós vamos nos dedicar a ensinar para você tudo que diz respeito aos pilares da saúde mental e emocional. Entende agora por que eu disse que uma aula complementa a outra, né? Então vamos entender isso. Todos os profissionais que trabalham com a área esportiva, por exemplo, nutrição esportiva, eles entendem esse aspecto de nutrição, atividade física e descanso. Evidentemente, para a gente em apenas uma aula falar sobre tudo isso é muito pouco. Então a gente vai falar de uma forma bem resumida e prática para que todos vocês possam entender e colocar em prática. Então, evidentemente, a gente vai começar por esse pilar da nutrição. O que a gente tem que entender? Para você ter uma vida onde você tenha certeza que você vai envelhecer com força e vigor, a primeira coisa que você tem em mente é passar a fazer uso dos alimentos anti-inflamatórios e retirar da sua vida os alimentos inflamatórios. Isso é bem fácil, isso é bem simples. Quais são os alimentos inflamatórios? Alimento inflamatório sinônimo de baixa longevidade. Então, quais são eles? 3. Se você conseguir tirar esses 3, ou pelo menos reduzir ao máximo que você puder, você já vai ter uma garantia de uma vida de muito mais qualidade. Então eles são leite, derivados do trigo e açúcar. O leite, principalmente se você for intolerante à lactose.
Aí você diz assim, poxa, eu não consigo ficar sem leite, eu adoro leite. Então eu dou a seguinte opção para você. Você poderá mandar manipular em uma farmácia de manipulação a lactase. Então você pode fazer o uso da lactase e continuar usando o leite. O trigo, evidentemente, não precisa a gente estar se alongando, porque você entende a relação direta dele com o glúten, que é o principal causador da disbiose e da incrustação fecal, que nós já falamos aqui no canal. E o terceiro, o açúcar. Ontem mesmo eu estava consultando uma pessoa, por sinal, um aluno meu, e para você entender, ele está em um processo de emagrecimento. De tal forma que eu estava ensinando a ele alguns processos que ele poderia usar a favor dele, como por exemplo, alimentos termogênicos. Então me referi ao café. Só que eu fiz a seguinte pergunta para ele: você adoça o café? Aí ele disse: adoça um pouquinho. Se você adoça o café, você quebra o jejum, porque você força o seu organismo, o seu pâncreas, a produção de insulina. Então eu expliquei para ele todos os detalhes relativos ao fato de que quando você tira o açúcar, além de você estar tirando da sua alimentação, como eu disse, um alimento pró-inflamatório, você está fazendo com que aquele café que você está ingerindo sem açúcar torne-se um agente termogênico que vai lhe ajudar no seu processo de emagrecimento. Agora, antes de eu ir para o próximo ponto, deixa eu explicar uma coisa. Toda vez que você adoça um alimento, o que é que você está fazendo? Você está retirando o sabor desse alimento. Porque o açúcar refinado, ele tem a capacidade de, aos poucos, ir matando as suas papilas gustativas. Então, muita gente acaba ganhando peso porque a perda da sensibilidade gustativa, ou seja, a perda do paladar, acaba fazendo com que você coma mais do que necessita, simplesmente porque perdeu o sabor. Então guarda isso com você. Além do açúcar ser um alimento pró-inflamatório, ele mata as suas papilas gustativas. Tá bom? Agora a gente vai falar brevemente sobre atividade física, que é outro vértice do triângulo que está logo abaixo. Só que daqui a pouco a gente vai voltar para esse pilar da nutrição, porque nós vamos ligar ele diretamente com esse pilar da atividade física. Existe uma substância que o seu corpo produz, chama-se miostatina. Todo praticante de musculação e fisiculturismo conhece isso. O que é que a miostatina faz? Não deixa o seu músculo se desenvolver. A prática da atividade física, e mais especificamente a musculação, estimula enormemente o músculo a inibir a produção de miostatina. É por isso que quem pratica musculação tem desenvolvimento muscular. Uma outra coisa que acontece quando você desempenha uma atividade física, e eu repito, principalmente a musculação, é que você estimula a produção de miocina. Olha só, a musculação e a atividade física inibe a produção de miostatina, que é ruim, e estimula a produção de miocina. O que é a miocina? O maior e mais eficiente anti-inflamatório que existe na face da Terra. O que é que isso tem a ver com o anti-envelhecimento? Simples. Miostatina alta, que a musculação combate, não combina com longevidade. Porém, miocina alta, que combina com longevidade, é produzida quando você faz atividade física, e eu repito, principalmente a musculação. Mas eu disse que eu ia voltar na parte nutricional da seguinte forma: existem aqueles alimentos que estimulam uma maior produção de miocina, principalmente quando você desempenha alguma atividade física. Que alimentos são esses? Cúrcuma, ou, como algumas pessoas conhecem, açafrão, que nós também usamos na medicina natural como um eficiente combatente do Alzheimer e Parkinson. Então a cúrcuma é um santo alimento. Agora eu queria chamar a atenção com relação a algo muito importante. Mas eu quero chamar a atenção com relação a algo muito importante. Existem pessoas que acordam de manhã,
coloca cúrcuma num copo com água, mistura e toma. Então, deixa eu explicar uma coisa, isso não funciona. Por quê? A cúrcuma é lipossolúvel, ou seja, para o seu organismo absorver e a cúrcuma se tornar biodisponível, ela tem que ser ingerida junto com a gordura. É por isso que a cúrcuma, usada como tempero, é extremamente eficiente. Segundo alimento que potencializa a miocina, piperina. Onde é que você encontra a piperina? Na superfície da pimenta do reino. E o terceiro alimento que vai potencializar a miocina, azeite de oliva. Detalhe, o azeite de oliva, quando aquecido, você o degrada. Então, qual é a melhor forma de você utilizar o azeite de oliva para potencializar a miocina? Por exemplo, você vai ingerir uma salada, rega com azeite de oliva. Então, lembra disso. Nunca aqueça o azeite de oliva. E para encerrar, o terceiro vértice do triângulo que está abaixo. Descanso. Sono de baixa qualidade, inimigo da longevidade. Mas você pode dizer assim para mim, poxa, mas eu sofro de insônia. Mas existe cura para insônia. Você pode pensar assim, eu vou mandar manipular melatonina. Até certo ponto você está certo. Existem dois pontos que a gente tem que pensar quando a gente chega aqui. Porque existe um raciocínio que a gente tem que seguir para tomar o protocolo correto. Melatonina e GABA. Muitas vezes você consegue resolver, solucionar o problema da insônia sem a pessoa precisar fazer uso da melatonina. É o seu caso, você quer saber como? Então faz o seguinte, você pode marcar com a gente uma consulta online de qualquer lugar do Brasil que você estiver, a gente vai ter o maior prazer de lhe atender. Você pode entrar em contato com a gente aqui pelo nosso e-mail e vai começar a resolver o seu problema. Mas antes da gente encerrar, eu preciso te dar um aviso. É que no mês de agosto desse ano, a minha esposa completa mais um ano de vida. Então, no dia do aniversário da minha esposa, começa o segundo intensivo Emagrecer Integral com Saúde. Que eu repito para você, você não emagrece para ter saúde. Uma vez que você ganha saúde, naturalmente você começa a emagrecer. Se você não participou do primeiro, então agora em agosto você vai ter a oportunidade de participar do segundo intensivo, onde você vai ter a oportunidade de fazer aulas gratuitas, bastante densas, com material de apoio que você vai poder fazer o download. Então se organiza, se prepara direitinho, porque em agosto o segundo intensivo Emagrecer Integral com Saúde. Agora eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo merece que você pratique o triplo C. Para quem não conhece, triplo C é curtir, comentar e compartilhar. Quando você compartilha esse vídeo com outras pessoas, principalmente que estão precisando desse tipo de conteúdo, o que você vai estar fazendo é tornando-se um agente multiplicador do conhecimento junto comigo. Quando você curte, você está dizendo para o algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante e o próprio YouTube vai começar a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E quando você comenta, você vai estar me estimulando a produzir mais e mais conteúdo. Se você quer contribuir mais ainda com o nosso trabalho, então aqui você tem o QR Code do nosso Pix, caso você queira fazer alguma contribuição. Ou então aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar também o nosso Pix e o link de acesso ao nosso canal do Telegram, caso você ainda não o conheça. Então eu te desejo um excelente final de semana, muita paz, saúde física, mental e emocional. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.